Opa, você tá bom? Nick aqui falando, mais um vídeo. Para você que não me conhece, nesse vídeo aqui eu falo sobre você como um indivíduo, um ser especial, um ser que foi criado pelo Pai, pelo Criador, e que muitas vezes você está perdido na sua existência, e eu acredito que aqui a minha função, uma das minhas funções é trazer luz a isso, de acordo com o que é possível, né? Mas tentando trazer uma organização interna, ou seja, algo que faça você se aproximar da ordem divina através do próprio conhecimento da sua existência, né? Então, eu fiz um vídeo recente sobre a questão da felicidade, e aí eu tive um comentário de uma pessoa que é o Vinícius Gomes 5238. Tudo bom, Vinícius? Vinícius, ele já passou aqui no canal, gosto muito dos comentários dele, são comentários inteligentes. Parabéns, Vinícius. Não me desaponte. Não tem me desapontado. Eu achei interessante o comentário dele, fiquei refletindo, eu falei, cara, eu acho que vale a pena gravar um vídeo sobre isso, tá bom? Ele fala assim, olá Nick, tudo bom? Quanto tempo, hein? Antes de assistir esse vídeo, eu estava ouvindo uma música e percebi que muitas vezes me ocorreu a vontade de querer estar ouvindo uma determinada música para sempre. Mas isso dificilmente é possível, pois músicas sempre enjoam e é preciso renovar o sentimento com a próxima, ou a mesma depois de muito tempo sem ouvir. Me questiono se isso é gostar de música ou uma busca interminável por repetir o sentimento que, na verdade, não deveria ser buscado e sim percebido quando for acontecer. O que acha? Seria o consumismo desenfreado essa busca pela felicidade? Que quanto mais se a busca, menos se encontra, pois o foco na busca não permite a percepção dela ocorrendo no presente? Um viciado é um buscador de felicidade profissional? Abraço, desejo que Deus te abençoe e que você esteja feliz de novo, de novo, de novo, de novo. Obrigado, Vinícius. Cara, o que eu vou trazer aqui para você, lógico, é uma percepção individual, né? Ou seja, o que eu vou apresentar para você não necessariamente é a verdade. Como eu já comentei aqui no canal, ninguém possui a verdade absoluta. A gente pode se aproximar dessa verdade absoluta. É como se eu estivesse olhando um elefante, né? Esse elefante está na minha frente. Fui num zoológico e acabei, ou fui lá na África, enfim, e vi um elefante. O elefante está na minha frente. Eu vejo ele naquele momento na minha frente. Mas aquele elefante que está na minha frente, o que está atrás daquele elefante, ou seja, do outro lado, eu não consigo ver. Tampouco conheço, tampouco as outras partes desse elefante. E eu também não consigo ver ele internamente. E ele em si está existindo, ele existe, né? E eu só vejo uma parte externa dele. Eu não vejo ele por todo esse conjunto sistemático. E aí se suponha que eu seja uma pessoa maluca, doida, psicopata e fale assim, dentro da minha ignorância, eu quero conhecer todo esse elefante. Todo. Eu vou lá, mato ele, destroço ele, boto todas as partes, né, no chão assim, e falo, agora eu estou vendo todo esse elefante, tanto por dentro quanto por fora. Mentira, não estaria acontecendo, porque aquela parte que estaria apoiada sobre o solo eu também não estaria vendo, ou seja, não adiantaria matar aquele ser para conhecê-lo, e muitas vezes a compreensão do indivíduo, nisso que a gente chama de ciência moderna, tem a ver com essa coisa de você poder medir, né? E só pode ser considerado verdade, na concepção deles, dentro desse cientificismo, verdade é aquilo que você consegue medir, mas observa que você nunca conseguirá medir tudo em essência. Tudo da forma como é. Ainda que eu fizesse isso com o elefante, eu não estaria vendo a parte traseira dele novamente, mas sob outras circunstâncias. E pior, eu não estaria vendo ele no seu funcionamento íntegro, por completo, né? O que eu estou querendo apresentar para você é que, simplesmente, humildemente, né, mera observação diante das coisas que Deus tem me permitido conhecer. Então a ideia desse canal aqui, que é caminhar, né, caminhe comigo, é trazer parte dessas concepções que Deus tem me permitido conhecer. Não quer dizer que eu esteja extremamente próximo da verdade. Quer dizer que esse é o meu caminho. Eu compartilho aquilo que para mim parece verdade, mas tendo a compreensão de que isso que eu vou lhe apresentar necessariamente não é verdade absoluta. É uma mera aproximação de acordo com a minha perspectiva, o ponto que eu me encontro, as minhas experiências. E isso aí eu acredito que venha contribuir com você de acordo com a sua abertura. Porque a gente vive num mundo onde as pessoas elas não estão mais abertas para entendimentos de terceiros.
salvo aqueles que se dizem especialistas, autoridades, que têm um certificado baseado numa aprovação do Estado moderno, e somente essas devem ser escutadas, né? Na compreensão que a gente vive atualmente. Então, deixo aqui bem claro, humildemente, que é apenas uma forma de ver. Você pode adotar isso ou não, tá? Então, em relação à sua observação, eu achei interessante. Primeiro, eu resgato a ideia da felicidade, né, que foi o ponto o qual você acabou comentando, né? Eu expresso naquele último vídeo, né, para quem, se não me engano, para quem, qual é o nome do vídeo mesmo? Deixa eu ver aqui. Para quem quer ser feliz, se não me engano, deixa eu ver aqui. Para quem busca a felicidade foi o título do vídeo, né? Foi o último que eu coloquei antes desse aqui que eu estou gravando agora. Para quem busca a felicidade, onde eu expresso que felicidade, no fundo, não é algo que você busca, é algo que acontece, é algo que você sente, né? E isso, não, quando você muda essa perspectiva, essa forma de você entender felicidade, você vê que a ocorrência disso, ela varia de acordo com a sua existência. Existem pessoas hoje buscando a felicidade e acreditando que que isso seja um fim. Você vai ver isso na boca de diversas pessoas. Principalmente, eu não posso falar de outros lugares no mundo, tá legal? Posso falar em relação ao lugar que eu vivo. Esse país, geopoliticamente assim, limitado, que seria o Brasil. Onde muitas pessoas acreditam que a busca da felicidade está relacionada ao dinheiro. Por isso que uma das críticas que eu também faço nesse vídeo é sobre isso. Quando essa pessoa ela atinge esse ponto, ela vai observar que ela perdeu a existência dela em função do nada. E quando eu falo nada, o nada não existe, eu também já comentei sobre isso. Na realidade, ela substituiu por algo que ela estava buscando, né? E ela chega nesse momento onde o que preencheu ela vai dar uma sensação de vazio. E aí ela pode entrar nesse quesito da depressão, e assim vai, né? Diversos setores que possam vir trabalhar com a mente desse indivíduo porque ela estava vivendo num erro. E esse erro foi vendido para ela como se fosse verdade. Eu acho que um exercício meditativo sobre esse aspecto imagina agora se você fechar seus olhinhos que lá na sua continha, lá no banquinho que você tem, sei lá, uns 50 milhões de reais. Vamos melhorar, uns 50 milhões de dólares. Aparentemente, na cabeça de muitos, isso... como assim? O que eu faria com esse dinheiro? E aí muitos caras iam, assim, sabe, criariam uma lista. Não, eu vou fazer isso, 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 isso. Chegaria um momento que ela fala, cara, eu não sei mais o que eu fazer. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não sei mais o que eu vou fazer. Vamos aumentar de 50 milhões? Vamos botar 500 milhões? Piora, né? E se agora, se você na sua continha, porque você sabe que existem pessoas bilionárias nessa existência, né? Bilionárias, quando eu digo, em termos financeiros. Só vamos supor que você tivesse 2 bilhões de dólares na sua conta. O que você faria com esse dinheiro todo? Porque existem pessoas que têm essa condição financeira. Como que é a mente desses indivíduos? Porque muitas pessoas querem estar no lugar desses indivíduos, mas não se transporta para como ele está vivendo agora. E aí faz uma confusão disso que a gente chama de desenvolvimento científico com desenvolvimento tecnológico. E as pessoas elas acreditam que aquilo ali é o máximo, é o suprassumo, é onde elas devem alcançar. Mas se coloca no lugar daquele indivíduo. Porque muitas vezes você acredita que é somente ter aquela cifra no seu banco, no seu bolso, enfim, assim vai. Mas como aquele indivíduo está vivendo e qual é a perspectiva existencial daquele indivíduo? Será que é boa? Será que ele está em equilíbrio? E esse é o ponto que eu quero trazer, do equilíbrio. Para comentar sobre a felicidade, para comentar sobre a sua questão. Que no caso seria gostar de música. A gente está aqui por uma permissão divina. Eu já comentei isso em outros canais. Quem não acompanha esse meu canal, eu falo aqui sobre o indivíduo, mas eu trago uma forma de explicar a existência desse indivíduo. Eu como indivíduo, você como indivíduo, tudo isso que está ao nosso entorno. Eu acredito que se você observa as coisas ao seu entorno, que não são coisas que são feitas pelo homem, tá? Inventadas pelo homem, aquilo que é natural, ou seja, se você olha para o céu, se você vai lá numa praia, você vê o mar, se você vê a areia de uma praia, se você vê uma jaca que sai de uma jaqueira, uma mexerica que sai de uma mexeriqueira, se você vê uma mulher parindo, se você vê cada uma dessas situações que o homem ele não consegue fazer, ele não consegue criar, ele apenas observa, ele percebe, observa, identifica, classifica.
Se você traz esse ponto para a sua existência, você consegue observar uma unicidade. A unicidade, esse padrão que eu já comentei, né? O padrão tem a ver com o que é divino. A padronização tem a ver com que o homem acaba inventando e tenta copiar aquele modelo que ele registrou apenas no papel. Peraí. Retornando aqui, tive que dar uma interrompida. Mas enfim, quando eu estava falando sobre parte do padrão, que o padrão é diferente da padronização, eu já comentei isso no outro vídeo. Quando a gente observa essas coisas naturais, essa unicidade presente entre as coisas, eu sempre bato nessa tecla do padrão e da unicidade, porque você não vai olhar uma jaqueira, né? Essa jaqueira ela não vai dar mexerica, nem a mexeriqueira vai dar jaca. Por que isso é importante? Isso é extremamente importante, principalmente no mundo de hoje. Quando você observa que existe uma unicidade, não existe confronto. E o que eu quero dizer com isso? Se existissem mais de um Deus, se existisse mais de um Deus, ou seja, entidades poderosas, mais de um Deus, deuses, eles iriam confrontar entre si para ver quem seria o mais poderoso. E isso acontece na história quando você volta para o passado. Então, por exemplo, quando você entra lá dentro do Velho Testamento, ou quando você vai na Torá, né, que são os 5 livros ali presentes na Taná, que é o livro dos judeus, na realidade dos israelitas. O pessoal fala assim, o judaísmo, ele é uma corrente monoteísta. O islamismo é uma corrente monoteísta. O cristianismo é uma corrente monoteísta. Não, não é. O único que trouxe o monoteísmo diante de toda a nossa existência, a existência do homem, é Jesus. Todas essas essas outras anteriores, não trazem a ideia de um único Deus. Isso é papo para outro vídeo. Mas quando você vê diante do Velho Testamento, existem ali diversos deuses, mas pelo processo da tradução, colocaram tudo escrito como se fosse um só Deus. E não é, são vários deuses. Então você tem Jeová, você tem Javé, você tem Elohim, e assim vai indo. Isso nessa cultura. Mas em outras culturas vai acontecer a mesma coisa. Então, por exemplo, quando você volta lá para a mitologia grega, são vários deuses. Entendeu? Quando você vai voltar para os sumérios, e assim vai indo, cara. Os outros povos, eles acreditavam nessa ideia de deuses. Jesus é o único que, por isso que eu sempre trago aqui também nesse canal, eu deixo muito claro, para mim é importante sempre deixar claro para você. E esse para mim é um problema da modernidade, ninguém deixa claro porcaria nenhuma. Eu vou lá e cuspo uma ideia sem te falar a minha base, eu tenho que falar o meu fundamento. O meu fundamento é, eu acredito em um Deus. Eu acredito em Jesus, Filho de Deus, que é o que ele fala. Eu acredito que Jesus seja o mediador do Pai. Como é escrito em Tiago. Ele é o mediador do Pai. Só que Jesus não é igual a Deus. Jesus não é igual ao Pai. E lá está expresso isso, sobre diversas passagens do próprio Jesus. Tá? Por que eu falo isso? Porque quando eu observo aí o aspecto científico da coisa, porque quando eu observo as coisas naturais, os padrões existentes, eu vejo uma unicidade. Se não existisse essa unicidade, eu sem sacanagem eu observaria que não existe ordem nesse universo. E eu observo uma ordem nesse mundo no qual nós estamos. Então, eu chego à conclusão científica de que Deus existe. E eu chego à conclusão de que o único que alertou a gente sobre a existência desse Pai foi o próprio Jesus. Então, por isso que eu acabo considerando o que Jesus falou como de suma importância. Porém, nem tudo que está registrado ali, que é o que a gente conhece através dos evangelhos, nem tudo que está ali é verdadeiro. Por isso que Jesus fala, toma cuidado, não adulterais, porque existem pessoas que adulteraram as palavras dele em diversos momentos. Aí você tem que entender aquela assinatura de quem é Jesus. Isso envolve trabalho. Então, por vezes aqui, eu estou comentando com você uma ideia que está baseada nesses fundamentos, tá? Tá. Estou falando isso para falar de equilíbrio. Porque, como eu falei que quando você olha as coisas naturais, as coisas que existem, você também é um ser natural. Você é um ser que vem dessa natureza divina. Ou seja, Deus lhe criou. Só que Deus não lhe criou de qualquer jeito. Ele criou como um indivíduo que é importante. Por isso que eu estou falando para você que você é um ser especial, um ser importante. Tá, e você possui uma função aqui nessa Terra que muitas vezes você não sabe, você vai descobrir ao longo do processo. Só que para você fazer isso, você tem que estar em equilíbrio. Ou seja, existe um estado do ser. O estado do ser eu defino como equilíbrio. Então, eu existo, eu sou um ser. E existe um estado normal desse ser. Ou seja, esse estado normal seria o equilíbrio. Que por vezes eu posso estar desequilibrado tanto para baixo quanto para cima. Ou seja, eu estou vivendo num processo de escassez ou estou vivendo num processo de saturação.
eu não estaria equilibrado. Mas Deus, o Pai, me permite estar aqui sempre, a partir do momento, que é o que Jesus fala, buscando a verdade, eu me manter o máximo possível dentro desse equilíbrio. Daí a ideia da felicidade, não entender a felicidade, como eu tinha comentado no outro vídeo, não entender que eu tenho que buscar a felicidade. A felicidade é quando eu alcanço esse processo de equilíbrio. Ela está associada a isso. Quando eu me sinto feliz, quando eu me sinto realizado, quando eu sinto que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Porque isso, de algum jeito, é uma das minhas missões, não a única. Como, por exemplo, quando eu gravo esse vídeo aqui, eu estou feliz gravando com você. Porque eu estou compartilhando com um irmão aquilo que eu considero verdade, mas que não é minha. É algo que Deus me permitiu, o Pai me permitiu conhecer, eu estou apenas compartilhando. Levando a palavra. Através do quê? Da busca pela verdade. Então, quando eu estou fazendo isso, nesse momento, eu me sinto feliz. Quando eu desligo o vídeo, a minha vida vai continuar processando. E existem diversas coisas acontecendo. E parte dessas coisas vão tentar me levar ao desequilíbrio. A nossa existência aqui, nesse mundo físico, tem a ver com a busca pela verdade, porque a busca da verdade nos faz nos manter em equilíbrio. Aquela pessoa, imagina que se fosse um gráfico, né? Tá fazendo isso, ó. Se eu manter o máximo possível desse gráfico aqui, ó, retilíneo, e sem variações de altura dessa onda, se eu manter o máximo disso aqui nesse equilíbrio, cara, eu tô muito bem, velho. Agora, isso acontece com frequência? Lógico que não. Porque tem toda hora situações tentando te tirar desse equilíbrio, dessa sintonia, essa comunicação que você tem compara com o próprio Pai. E o Pai, através de Jesus, deixa claro que essa comunicação que a gente tem com ele é através do coração. Por isso que ele vai lá e fala que existiam naquela época pessoas que eram, não somente naquela época, hoje também existe, mas homens duros de coração. E Jesus fala também sobre o seu retorno, ele fala que nesse momento, quando ele retornará, né? Uma das características que a gente vai estar observando, quem estiver presente nesse momento, é que pessoas esfriariam o amor. Ou seja, a comunicação, a direção, o sentido que elas têm com o Pai, ou seja, elas não teriam essa sintonia e não se manteriam em equilíbrio diante disso que eu estou definindo aqui com você. E aí, trazendo essa ideia da felicidade, como eu comentei no último vídeo, e segunda pergunta do Vinícius, sobre a música, sobre gostar de música, sintetizando quando eu vou lá e eu busco uma música, eu gostei dessa música, me dá uma vontade de ficar repetindo ela toda hora, mas enjoa. E aí, será que isso que eu estou fazendo é algo correto? Será que eu não estou tentando camuflar esse processo ouvindo muita música que eu gosto para tentar me sentir feliz? Vamos lá. Quando a gente fala de felicidade, Vinícius, eu vejo como se fosse um fim. Tá? Então tem pessoas nesse momento que estão buscando a felicidade. Elas não estão buscando a verdade. Elas estão buscando um fim que é a felicidade. E para elas, talvez, a felicidade vai vir através do quê? Do dinheiro. E aí, quando elas alcançarem esse dinheiro, como eu fiz o exercício lá com vocês aqui, lá no início, mentaliza que você tem 50 milhões, que você, sei lá, que você tem 500 milhões, que você tem 2 bilhões. Se você alcançar isso, se você fizer esse exercício reflexivo, você vai ver que você ainda não teria alcançado o que você espera. Ainda que você faça aquela lista, cara, isso é um processo mesmo de, como que eu posso falar, mentalização, visualização. Faz essa lista, cara. Suponha, cara, eu tenho isso aqui na conta, vou escrever agora tudo que eu vou fazer com esse dinheiro. Vai chegar uma hora que você não tem mais o que escrever, você vai começar a inventar um monte de coisa que não tem nada a ver com você. Porque você se distanciou, você entrou dentro de um processo de desequilíbrio. Ainda que você não tenha dinheiro. E para que isso é importante? Para você se dar conta que, peraí, ter dinheiro faz parte do processo. Mas se você envolve essa ideia do dinheiro com a chegada à felicidade, e a felicidade é um fim, vai dar problema, porque a felicidade ela não é um fim. A felicidade é a constatação de um momento que você está em equilíbrio. Mas se você, né, por você ter buscado a felicidade achando que ela fosse um fim, e quando você chega lá, você conquista através do dinheiro. Tem gente que não é dinheiro, né? Tem gente que acha que é exclusivamente a família. Tem gente que acha que são os pais. Tem gente que acha que, sei lá, tem tantos casos, cara. O que é o fim? Quando a gente fala de felicidade e entende que ela em si não é um fim, ela representa um estado de equilíbrio do seu espírito, ou seja, do seu estado de ser. Gostar de música, trazendo esse link de gostar de música,
ela de algum jeito também é a mesma coisa. O que eu quero dizer é, quando você gosta de música, você usa uma ferramenta, a música. Não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas, ainda que se digam especialistas, no fundo, elas não entendem o que é a música. Elas não entendem. O pessoal acha que entender de música é entender sobre notação musical, entender sobre como se produz uma música. Não é. Música tem a ver com uma forma de comunicação do pai para com você. Talvez, por vezes, essa música está sendo utilizada de uma forma errada. Está colocando você em um estado de desequilíbrio e não de equilíbrio. Quando você... É porque a gente pensa em música, a gente pensa no que está vindo de um equipamentozinho, você pensa no que está saindo de uma caixa de som, mas suponha que você está vivendo um momento extremamente difícil na sua existência, extremamente difícil. E aí você resolve sair de casa. E você resolve para um lugar onde tem uma natureza mais presente. E aí você está num morrinho, um morrinho que dá para você sentar, aparentemente com um capinzeiro, assim, uma grama, algum lugar assim, onde você está imerso dentro de um lugar que tem uma beleza natural. E aí você senta. E você tem uma vontade enorme de chorar. Porque naquele momento você está se sentindo mal, você não sabe explicar. Na realidade você entende os motivos, mas você está se sentindo fraco, você não sabe o que fazer. Você sabe qual a causa do seu problema. Muitas vezes você nem sabe direito. Você sabe que aquele processo que você está vivendo não é bom. E aí, você botando a sua cabeça assim, descendo a sua cabeça, porque você estava olhando para o céu, a luz do sol, de algum jeito até feriu um pouco você, porque aquilo ali, você não sabia compreender aquilo. Mas aí você ouve o cantar de um pássaro. E aquele cantar de um pássaro, ele não mexeu aqui não. Ele foi mexer com o seu coração. E naquele instante, você observou que você não estava sozinho. Que o Pai, o Criador, ele está contigo de diversas formas, inclusive através de um canto de um pássaro. Naquele instante, você que talvez se sentisse vazio, no fundo você estava preenchido por algo que lhe fazia mal, você sente um revigorar dentro de você. É como se fosse uma vontade louca de viver. E essa vontade louca de viver veio pelo cantar de um pássaro. Ali não existia música? Isso é música para os meus ouvidos. Música não é necessariamente o que o ser humano faz, que é o que você está ouvindo no aplicativo. Música é aquilo que ressoa com você como espírito, num estado de ser que você vai definir qual você quer. Se é um estado de ser equilibrado ou não equilibrado, porque só existem duas opções. Eu quero que o meu espírito esteja equilibrado, ou seja, eu quero estar em sintonia com o Criador? Sim, eu quero. O que me faz estar equilibrado? E o que me faz estar desequilibrado? Você não mapeia somente o que é bom e o que te deixa equilibrado. Você também mapeia o que não presta e te desequilibra, para que você evite. Quando você pega uma música, e essa música, ainda que seja inventada por um homem, e aquilo ressoa de uma forma boa dentro do seu ser, dentro do seu coração, e você consegue chegar a conclusões racionais sobre isso posteriormente, mas inicialmente aqui, isso está dizendo muito sobre você. Sobre, opa, peraí, isso é bom, eu quero me equilibrar. Se é bom, eu quero me equilibrar. Que legal! Só que enjoa. A que o ser humano acaba fazendo, de algum jeito enjoa. Porque é limitado. É diferente de um canto de um pássaro. Eu vivo num local onde eu tenho cantos de pássaro todos os dias. Existem pássaros específicos com seus cantos específicos. Pergunta pra mim se eu enjoo. Lógico que não. Não enjoo. Aquilo é natural. Agora, o que o ser humano ele tenta reproduzir de algum jeito, a depender como aquilo ali acontece na sua alma, naquele estado, ele pode trazer para um estado onde você estava para baixo, você levou e você se equilibrou. Mas lembra que eu falei que você tem um estado de equilíbrio, quando em desequilíbrio, que você tem tanto a escassez quanto a saturação? Talvez aquela música, por se repetir, diante daquelas mensagens repetitivas, ela te tire desse estado de equilíbrio e sature. E é quando você enjoa.
E nem adianta, você não vai conseguir mais ouvir aquela música durante um determinado tempo. A menos que ela te traga uma mensagem boa, te traga um momento, uma representação, um imaginário bom, que lá na frente você consegue novamente trazê-lo para sua existência. Porque foi pontual. É como se fosse um link. Mas observa que a música em si, ela é um meio, ela não é um fim. Ninguém quer ser, ninguém, de fato, busca a música. Tipo assim, tem gente que vai buscar a felicidade como se fosse um fim. Ninguém vai buscar gostar da música como se fosse um fim, porque ela faz parte de um processo. Entende agora a sua pergunta, diante daquilo que eu tinha explicado e diante do seu questionamento? Que a felicidade, muitos estão agindo de forma errada, não entenderam como que funciona, mas é um fim. Tá errado, o problema é a forma como que o pessoal está enxergando, mas é um fim. Gostar de música não é um fim, é um processo. Existe causa, existe processo e existe efeito. Se a maioria das pessoas se desse conta dessa sequência lógica, seria magnífico. Existe causa, existe processo e existe efeito. Tá? E por que isso é importante? Quando a pessoa vai lá e ela busca a felicidade é um fim, é um efeito. O que vai me fazer chegar até lá são os processos que eu vou executar, né? Esses movimentos que eu vou executar. E por que eu estou fazendo isso? Porque tem uma causa. Então, muitas vezes as pessoas têm uma causa que está relacionada ao modelo existencial delas, ou seja, como elas se entendem como indivíduo, como seres, e aquilo faz com que elas se movimentem, ou seja, tem uma motivação, um motivo mais uma ação, para chegar àquele efeito, que no caso para elas é o que? É a felicidade. E quando elas chegam lá, atrelando isso tudo ao dinheiro, não estou falando que o dinheiro é errado, só estou falando que é um processo, faz parte dessa interação que nós temos, mas muito entendem como se fosse um Deus. Né? Mas quando elas chegam lá e elas veem, cara, eu estou ainda, entre aspas, vazio, no fundo estão preenchidas por algo que não lhes complementa como indivíduos em si, quando elas chegam lá e falam, cara, que merda, o que eu fiz? O que eu faço? Quando a gente fala do gostar de música, que é o que você está dando um exemplo aqui, no fundo é um processo. Você usa a música para você se reequilibrar, para você estar em sintonia com o Pai. Aí você, tá, mas e aquela pessoa que não acredita, não tem esse mesmo modelo existencial que você? E aí, o que essas pessoas vivem? Cara, na minha compreensão é a mesma coisa, elas se equilibram. Quando aquela pessoa utiliza uma música para se comunicar com o pai, que no caso, ou como eu acabo utilizando muitas vezes, aquela pessoa que não tem a mesma forma de crença que eu, ela está executando aquilo sem perceber. Por isso que muitas vezes ela vai ouvir aquele mesmo tipo de música. Agora, qual o cuidado? Qual o cuidado? Tudo que você recebe é uma informação. Tudo que você recebe é uma informação. Ou seja, cada informação é aquilo que vai dar uma forma interna ao seu ser. Certo? A música é isso. Se você pega qualquer música sem entender a origem dela, sem entender o que ela está falando com você, tenham cuidado. Porque talvez elas tirem você de um estado de equilíbrio. E quando você sai desse estado de equilíbrio, se entra em desequilíbrio, tem uma coisa. Lembra que eu falei que você tem causa, processo e efeito? Por vezes, esse processo de você gostar de uma música sem entender o que de fato é aquela música, ela vai estar conduzindo o seu inconsciente a mudanças de causa. E as mudanças de causa vão interferir na sua motivação. E logo vão também transferir essa energia como um todo por efeito final. O que eu quero dizer? Se você ouve uma música e você não medita sobre o que está saindo daquela música, as palavras, porque muitas vezes hoje a gente tem uma música cantada. No passado, você vai ter um momento clássico, não necessariamente era isso, mas você consegue sentir a tensão da música e saber se aquilo faz bem ou não faz bem para você. Eu, particularmente, eu seleciono, eu tenho uma playlist, eu tenho músicas que eu e minha família, basicamente, a gente ouve e que a gente seleciona, de acordo com as letras e de acordo com essa tensão musical, para que aquilo ali interfira diretamente no nosso equilíbrio. E muitas vezes aquelas músicas ali, a playlist tem que ir até crescendo ao longo do tempo, né? Aquilo ali muitas vezes a gente tá enjoei. Aí você vai para uma outra playlist, que a gente tem playlist de músicas que são em português, outras em inglês, outras clássicas. Tá vendo como você pode ficar fazendo uma variância por causa do seu estado de espírito? Mas tá, ali a gente teve um crivo, a gente teve uma busca por aquilo que faz bem pra gente. Nos momentos que estamos vivendo, esse equilíbrio que estamos. Mas e quando você não tem essa preocupação? Quando qualquer música comercial você acaba adotando? O que aquilo ali pode ocasionar em você? Quando você pega uma música em inglês e você não sabe nem o que está falando,
Será que não é interessante pegar e analisar, se você não fala inglês, tá? Ou qualquer outra língua, tá? Que você, possivelmente você pode ouvir uma banda ou pessoas cantando em outra língua que você não conhece. Você não sabe nem o que está falando ali. Entenda que a música é uma forma do pai se comunicar com você, certo? É uma ferramenta. Mas, para aqueles que acreditam, existe uma forma do mal também se comunicar com você. E uma dessas formas também é isso que você recebe através desse sentido de audição. A música traz isso. Então, é necessário você saber, se você não entende a frequência daquilo, mas saber se aquela letra vai mexer com o seu inconsciente e com o que você acredita. E trazendo novamente aqui, só respondendo uma coisinha aqui no final que você falou, seria um consumismo desenfreado essa busca pela felicidade? Sim, porque a causa está errada. Por isso que aqui a minha preocupação, uma das missões que eu acredito, é trazer para você uma nova forma de você enxergar as coisas para que você aplique e você veja se é isso mesmo que eu estou falando. Porque eu falei, eu não sou dono da verdade. Eu tento trazer as minhas experiências, as minhas observações para que você possa usar na sua vida e ver se também tem coerência com você. Porque a maioria das pessoas tem certeza que não vai. Tá? E esse consumismo maluco que a sociedade, que as pessoas têm vivido, é em função do quê? Do não entendimento da causa das coisas. As pessoas não buscam a verdade, logo as causas que são apresentadas a elas, apresentam para elas como se fossem verdadeiras, mas só que ela não busca a verdade. Logo, ela vai ter a causa mentirosa, porque ela aceitou. Os processos relacionados àquela causa vão dar caca, vão dar merda. E o efeito final é essa merda gerada, porque elas não buscaram a verdade. Ou seja, a causa não mapeada dá um problema todo nessa sequência. Tá? E aí você fala assim, que quando mais se busca, menos se encontra, pois o foco na busca não permite a percepção dela correndo no presente. É isso mesmo. Aí você fala assim, um viciado é um buscador de felicidade profissional. É, porque ele vive um processo de falta. Cara, todo mundo vive alguma falta, cara. Todo mundo vive alguma falta nessa existência. Lembra que eu falei que estamos em desequilíbrio e a busca pela verdade faz com que a gente fique mais nesse processo de equilíbrio? Mas e se a gente não busca a verdade? Cara, você vai viver um processo de falta, uma falta interna, porque você sente aqui dentro de você. Não é aqui que você sente aqui. Então tem que preencher essa falta. E vão existir diversos vícios. Entende? Quando você usa a música nesse aspecto para você tentar preencher um processo de falta, meu, vai dar merda. Igual a pessoa que tá tipo assim, ela rompeu um relacionamento, ela tá num período de merda, tá? Fossa. O que ela vai ouvir? Música de fossa. Vai se ferrar. Ela tem que buscar coisas que não vão fazer com que ela fique daquele jeito. Ela tem que sair dessa fossa. Não, ela quer manter na fossa. Mas por quê? Porque ela não está buscando a verdade. Infelizmente, muitas vezes ela tá como que assim eu posso dizer, ela está sozinha e ela não tem pessoas para alertar ela, mas sempre vai existir alguma mensagem em torno dela falando, cara, sai dessa merda, vai dessa merda. Mas é o que ela quer? Daí é o livre-arbítrio, né? Eu falo isso porque eu já passei por isso, pô. Quem não passou? São diversos problemas que a gente tem na nossa existência. Somos seres humanos, somos seres imperfeitos e sempre estamos aqui tentando buscar algo que nos tenta preencher. Agora, o que é que nos preenche? É verdade ou mentira? É uma seleção, né? Enfim, meu irmão, espero que esse vídeo tenha ajudado de algum jeito. Imensamente grato pelo seu comentário. Como sempre, comentários inteligentes. Espero que eu tenha lhe ajudado, né? E para você que assistiu, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário. Se você acha que esse vídeo foi importante para alguma outra pessoa, que mexa com uma outra pessoa e talvez traga uma informação interessante para ela, não esqueça de compartilhar. Caminhe comigo nesse canal. Até a próxima.